Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma preaula da nossa EBD, dando prosseguimento ao quarto trimestre de 2024, na lição dos adultos. E o tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições deste quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos abordar é a lição de número 4, que tem a sua data para ser ministrada o dia 27 de outubro de 2024. E o tema da lição, promessa e obediência. Texto áureo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15. Verdade prática: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículos 1 e versículos 9 a 12. E também na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 13. Vamos à nossa introdução. Introdução. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Percebemos que a obediência é um princípio divino que não perdeu a sua validade, ela não caducou, mas continua em vigor plenamente na nova aliança, no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas dele, de Deus, neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu agora no Novo Testamento e exige de todos nós obediência à sua palavra para que possamos alcançar as promessas condicionais que ele tem feito a cada um de nós e tem feito à sua igreja. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? Quais são esses termos? É o que estudaremos nesta lição. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem prático, bem claro, bem objetivo acerca do assunto a ser tratado. Primeiro tópico: a obediência no Antigo Testamento. Primeiro subtópico: o concerto de Horebe. O concerto, ou aliança, ou pacto que Deus fez com o povo de Israel no deserto de Horebe, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 1, e também no livro de Êxodo, capítulo 19, é a continuação, está dando continuidade às promessas que Deus fizera a Abraão e a seus descendentes, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, quando da chamada de Abraão, quando Deus diz a Abraão: sai-te de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, as promessas, o pacto que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai estava dando continuação a essas promessas que Deus fizera a Abrão. No deserto de Horebe, que também conhecemos como Sinai, ali o deserto de Sinai, o Monte Sinai, ficou patente, ficou claro, bem objetivo, que o concerto divino exigiu o quê? Obediência. Era necessário que tivesse santa obediência do povo para quê? Para que fosse bem-sucedido entre as nações. Para que Israel fosse bem-sucedido entre todas as nações, ele deveria sim obedecer a palavra, a voz do Senhor. A obediência é a condição para que eles pudessem conseguir alcançar êxito e ter em suas mãos as promessas que Deus havia lhes feito. Era importante, sim, que tivessem obediência. Portanto, essas promessas são condicionais e a condição
era a obediência. Agora observe algo muito interessante. Para que eles fossem considerados propriedades peculiar do Senhor, eles precisariam ouvir diligentemente a voz do Senhor. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todas as nações, porque toda a terra é minha. Então, para que eles fossem considerados propriedade peculiar de Deus entre todas as nações, a condição seria a obediência a Deus. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um reino santo, conforme está escrito em Êxodo capítulo 19, no versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então, Deus está aqui dizendo ao povo de Israel, durante o concerto em Horebe, no Sinai, de que eles teriam bênçãos, seriam um povo peculiar, um povo santo, sacerdotal, mas para tanto deveriam obedecer à voz de Deus e guardar o concerto do Senhor. Segundo subtópico, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto em Horebe, conforme está escrito em Êxodo capítulo 19. E a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Muito por conta de um fato que acontecera, e está registrado no livro de Números, capítulo 13 e 14, onde 12 espias foram enviados para espiar Canaã, e quando retornaram da missão, eles infamaram a terra. Começaram o relato muito bem, dizendo que a terra manava leite e mel, trouxeram o fruto da terra, mas depois começaram a dizer que o povo que habitava na terra era um povo poderoso. Disseram ainda que as cidades eram fortes e muito grandes, e também que ali havia gigantes, os filhos de Anak. E mais, eles disseram ao povo que se sentiram como gafanhotos diante deles. Isso trouxe um desespero, uma tristeza, uma angústia e incredulidade do povo, deixando de entrar na terra que Deus havia lhes dito que já havia lhes dado. Então, por causa disso, Deus entrou com juízo sobre este povo. Veja o que está escrito em Números capítulo 14, versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Somente Calebe e Josué, daquela geração de 20 anos para cima, entraram na terra prometida. Por isso o comentarista coloca aqui que a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Moisés, então, reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Esta nova geração agora estava sendo reunida por Moisés para fazer com eles um concerto. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1. Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 diz assim: Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Ou seja, além do concerto que Deus havia feito com o povo em Horebe, agora também Deus faria um concerto com o povo ali na terra de Moabe.
tudo nesse concerto dependeria de quê? Da fidelidade do povo de Israel. Então, meus irmãos, a obediência segue intrínseca ao cumprimento das promessas, ao recebimento das promessas de Deus. Terceiro subtópico, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma série de promessas que seria proferida no Monte Gerizim. Promessas estas que seriam resultado da obediência do povo à voz de Deus, às palavras do Senhor. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então observe que aquele que ouve a palavra do Senhor, que ouve a voz de Deus, as bênçãos do Senhor o alcançam, as bênçãos do Senhor lhe acompanham. Isso é para aqueles que obedecem e ouvem a voz do Senhor. Então observe que essas bênçãos que acompanhariam, que alcançariam aqueles que recebessem e obedecessem à voz do Senhor e cumprisse assim um requisito do pacto, do concerto, da aliança, a condição que é a obediência, eles então teriam bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica e ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Vale lembrar que assim como eles receberiam as promessas, as bênçãos provenientes de sua obediência a Deus, também, se fossem desobedientes, teriam maldições sendo proferidas do monte Ebal, como consequência da desobediência ao mandamento do Senhor, conforme está em Deuteronômio capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 26. No Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento da promessa de Deus para com o seu povo. Segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. Primeiro subtópico, um novo concerto. Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. O antigo concerto, que também conhecemos como Antiga Aliança, também conhecemos como Antigo Testamento, tem 39 livros. E esses 39 livros apontam para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. E todo o Antigo Testamento aponta para o Novo, principalmente no que se concerne ao ministério perfeito do Senhor Jesus. Mas também observamos no livro aos Hebreus, capítulo 8, que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé que se manifestava pela obediência aos mandamentos da lei e a observância ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Agora, Jeremias profetiza algo muito importante. Isso está escrito em seu livro, no capítulo 31, versículo 33. Jeremias diz que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento, e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, ou seja, no coração. Veja o que diz Jeremias capítulo 31, versículo
33, abre aspas, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, a lei estaria em nosso coração, em nosso interior, e isso seria feito pelo Espírito Santo. Agora, nós precisamos ir ao segundo subtópico para que possamos entender melhor o que estamos falando nesse primeiro subtópico. Segundo subtópico, Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto ou nova aliança, novo pacto, que é muito superior ao que fora feito no deserto de Horebe, no Sinai. Lá, o mediador da aliança, da antiga aliança, foi Moisés. Aqui, na nova aliança, o mediador é o Senhor Jesus Cristo. E esta nova aliança foi selada com o seu próprio sangue que foi vertido, derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Este pacto, novo pacto, é o que foi profetizado por Jeremias, que falamos no subtópico anterior, que está em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. E que oferta de salvação é essa? O Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. A Bíblia diz, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Terceiro subtópico, obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam juntas, andam lado a lado. Jesus ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15. Está aqui na lição. Isso implica dizer que demonstramos o nosso amor a Cristo através de obedecermos a sua palavra, guardando os seus mandamentos. Tem muita gente que diz que ama Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, não obedece às suas palavras. E Jesus está dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Jesus foi obediente em tudo ao seu Pai, a Deus Pai. Jesus foi um exemplo de obediência. Veja o que está escrito em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus é um exemplo de obediência. Então, significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Veja o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Devemos amá-lo, obedecendo a sua palavra, sendo obediente à sua voz, guardando os seus mandamentos. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Por isso que fé
e obediência andam juntas, porque quem obedece à voz do Senhor toma posse das promessas que Ele fez a cada um de nós. Tomamos posse das promessas do Senhor quando obedecemos a sua palavra, mas não a obedecemos por imposição, mas obedecemos a sua palavra de forma voluntária, porque o amamos. Quem obedece a Cristo não serve a dois senhores. Veja o que está escrito em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem obedece a Cristo, quem ama a Cristo, quem obedece a sua palavra, não ama o mundo. Veja o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. Diz assim: não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se nós amamos a Jesus e nós queremos receber promessas da parte do Senhor, precisamos demonstrar este amor em obediência à sua palavra. Terceiro tópico: bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro subtópico: bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Mediante a fé em Cristo Jesus, agora nós fazemos parte desta nova aliança, desse novo concerto. E é o Espírito Santo quem rege a nossa vida, quem rege a vida daqueles que fazem parte desse novo concerto, desta nova aliança. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é dotado de personalidade. O Espírito Santo tem intelecto, tem vontade, tem sensibilidade. Concernente ao intelecto, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Jesus está dizendo, está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que ele é sensível. O Espírito Santo tem sensibilidade. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele tem sentimento. Por ser uma pessoa, ele é dotado de intelecto, vontade e sensibilidade. Ele tem vontade. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 7, que Paulo, ele intentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não lhe permitiu. Por quê? Porque o Espírito tem vontade. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é conforme algumas religiões dizem por aí, que ele é uma força ativa. Não. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Ele também é onisciente, onipotente e onipresente. E nós, os servos do Senhor, somos regidos, temos a nossa vida regida pelo Espírito Santo nesse novo concerto. Que maravilha, que privilégio! Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda, ou seja, resulta
em bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas da nossa vida são abençoadas espiritualmente por Deus através da obra do Espírito Santo que nos rege nesse novo testamento, nesta nova aliança, nesse novo pacto. Somos abençoados em tudo. Passamos agora a não ser estrangeiros, mas agora no novo concerto, na nova aliança, aqueles que aceitam a Jesus com fé, aqueles que recebem Jesus como seu Senhor, passam a ser filhos de Deus por adoção. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. E é por isso que somos regidos pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então somos filhos de Deus por adoção, e isso é um privilégio, é uma bênção espiritual que nós recebemos. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Somos privilegiados, somos regidos pelo Espírito Santo, porque um dia nós aceitamos a Jesus como Senhor, nós fazemos parte agora do novo pacto e assim temos bênçãos espirituais. Todas as áreas de nossa vida são alcançadas pelas bênçãos espirituais, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito, conforme está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17. Segundo subtópico, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 6, está registrada as palavras de Jesus que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que significa isso, ter fome e sede de justiça? Significa ter fome de estar na presença de Deus, ter desejo de se alimentar da palavra do Senhor, ter o desejo, a fome, a sede de ter comunhão com Cristo. E esta postura de termos esta fome de justiça nos leva a ter uma vida de retidão, uma vida reta diante dele, que é proveniente da nossa fé e obediência a ele, a Cristo. E por que acontece isso? Porque no momento em que aceitamos ao Senhor Jesus, nós fomos justificados, ou seja, tornamos-nos justos diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E também fomos santificados posicionalmente nele e estamos em uma santificação progressiva. Em Cristo nós fomos justificados, regenerados e santificados. Veja o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós recebemos essas bênçãos espirituais. É promessa para aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo, aqueles que obedecem ao Senhor. Uma vez andando piedosamente em sua presença, uma vez também andando em retidão diante dele, tendo fome e sede de justiça, nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz de Deus
é uma paz que independe das circunstâncias, independe do momento. Se o momento é um momento de adversidade, você continua tendo paz, porque é a paz de Deus. Quando aceitamos a Cristo, passamos a ter a paz com Deus, porque quando estávamos longe, estávamos em rebelião contra Deus, mas uma vez aceitando Jesus, temos paz com Deus. E uma vez que temos paz com Deus, passamos a ter a paz de Deus. É aquela paz de que o Senhor falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Terceiro subtópico: alegria no Espírito Santo. A marca da vida de quem anda em retidão, ou seja, de quem anda em justiça e tem a paz de Cristo, é a alegria. A alegria que é proveniente de um relacionamento com Ele, com Cristo. Um relacionamento de respeito, de obediência à sua palavra, de submissão a Ele. A Bíblia, a palavra de Deus, mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Isso nós podemos ver em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que didaticamente podemos dizer que o fruto tem 9 gomos e a alegria é o segundo desses 9 gomos. Vamos ver? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A alegria é o segundo gomo. E a Bíblia nos mostra que essa alegria não está condicionada a fatores ou a ambientes externos de nossa vida. Independente de estarmos na adversidade ou não, nós permaneceremos alegres. Por quê? Porque esta alegria é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios dizendo, está lá registrado no capítulo 5, no versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, a presença do Santo Espírito nos enche de alegria, ou enche-nos de alegria. A prova disso, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, está lá registrado. Ele diz assim aos Filipenses, estando preso em Roma, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos. Por quê? Paulo estava preso, mas ele tinha a alegria do Senhor em sua vida. Tenha a alegria do Senhor. A alegria no Espírito Santo te dá força, te dá graça, para que você possa continuar caminhando e recebendo as promessas que são consequências de uma obediência diante de Deus em Cristo Jesus. A alegria é mais uma bênção proveniente de nossa obediência a Cristo. Conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto no Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo, ou seja, são promessas condicionais. Quem obedece a Cristo recebe dele promessas extraordinárias. A obediência a Cristo deve ser voluntária, não deve ser uma obediência pautada na troca, no retorno, mas sim numa obediência voltada a Ele por amor. Nós o obedecemos porque reconhecemos Ele como nosso Senhor e por isso recebemos dele bênçãos extraordinárias. O mesmo princípio que havia no Antigo Testamento concernente à
obediência para receber as promessas, que eram promessas condicionais, esse mesmo princípio está ainda hoje no Novo Testamento, o princípio da obediência à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, pois assim a plataforma vai recomendar o vídeo e vai chegar em lugares onde não podemos estar fisicamente falando. Compartilhe e não se esqueça de nos ajudar com a sua oração. Está aqui alguns vídeos anteriores, não deixe de assistir, pois vai estar te ajudando a entender as lições que virão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.